pastor Rogério, já que não teve os músicos hoje, é que daí eu tenho mais tempo para falar, né? É isso? Pode ser? Não, mas não precisa não. Romanos 3, 21 a 31. Creio que todos já encontraram. Então, precisamos acompanharem a leitura da palavra. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Porque lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Encorajo os irmãos a manterem suas Bíblias abertas, que nós vamos usá-la bastante durante a pregação. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado porque nós temos liberdade de abri-la, de expô-la, de ensiná-la, de pregá-la, de praticá-la. Mantenha, Deus, o Brasil um país livre pelo Evangelho, da pregação das boas novas de salvação. Fala conosco hoje, Pai, edifica a tua igreja. Se alguém aqui ainda que não te conhece como Salvador, pessoal, possa entender o Evangelho hoje, Deus, e aceitá-lo. E nós pedimos que tu glorifiques o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, essa semana, o que mais saiu nas notícias foi o caso do menino Henry Borel. Os irmãos podem sentar, viu? Vocês viram que o caso é de um menino que foi morto pelo padrasto em 2021 e o julgamento se estendeu por tanto tempo. O júri entendeu que o padrasto era culpado por homicídio doloso, ou seja, intencional, né? E a mãe do menino teria sido ali homicídio culposo por negligência, por não ter socorrido o filho. Pelo que parece, ela foi avisada, quando estava no cabeleireiro, no salão de beleza, que o filho estava sendo espancado e ficou 2 horas ainda depois disso, terminando o tratamento ali, cuidado no salão de beleza, e depois chegando em casa não fez nada para ajudar a criança. A criança acabou morrendo de uma maneira bem trágica e triste. Só que aconteceu que depois do julgamento pelo júri, a juíza, conduz o caso, decidiu dar perdão judicial para a mãe, porque ela seria vítima de misoginia, de uma sociedade patriarcal que simplesmente oprimiu ela e colocou um julgamento muito pesado sobre a situação dela. E aí ela deu perdão judicial baseado no instrumento jurídico que diz que quando a pessoa, né, que cometeu o crime sofre uma consequência muito grave por conta daquele próprio crime, ou ela mesma acaba sofrendo as consequências do crime, ela pode ser perdoada. Claro que foi uma aplicação muito mal feita dessa juíza, creio que vai ser revertida depois no tribunal, mas criou grande comoção pública, né? Porque esse perdão judicial, por exemplo, caso típico aqui, né, que a gente aprende na faculdade de Direito. Se tu deixa teu carro numa rampa e esquece de puxar o freio de mão e tem alguém passando atrás e tu acaba matando aquela pessoa atropelada, né, homicídio culposo. Tu não tinha intenção de matar, nem assumiu o risco, mas acabou matando alguém.
culpa, mas não tinha intenção. No caso, se é o teu filho que está passando ali atrás, né, e tu acaba matando o teu filho, o juiz pode dar perdão judicial, que por causa daquele teu erro tu sofreu muito por um crime que tu cometeu, algo que tu não queria fazer. Né? Isso seria um perdão judicial justo, mas essa juíza acabou trazendo uma novidade jurídica por uma ideologia dizendo que ela era crime, era vítima de sociedade patriarcal e ela não poderia ser condenada por isso. Né? Bom, por que eu estou trazendo esse caso aqui? Porque houve muita comoção pública durante essa semana em relação a isso. Né? E é um caso que é de justiça. Caso de justiça. Em que o perdão foi concedido, né? E que houve ali uma indignação da sociedade por conta daquilo que a juíza fez. O fato é que justiça sempre importa. O ser humano possui uma busca intrínseca e insaciável pela justiça. E quando ela é praticada, ela traz alívio. Quando ela é negligenciada, traz indignação. Justiça é um tema universal. E tudo que o ser humano quer é ver as coisas sendo reparadas. Um crime cometido seja punido. Que algo que foi quebrado seja consertado. Algo que foi bem feito seja recompensado. Tudo isso é senso o quê? De justiça. O problema é que a cultura pós-cristã tenta negar a justiça como valor absoluto. E começa a relativizar. E chegamos a esses casos absurdos como o que nós vimos no Brasil essa semana. Só que negar a justiça natural é lidar contra a própria natureza do ser humano. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus justo. A justiça é um atributo de Deus que foi passado para nós como um atributo comunicado, mas que a sociedade pós-moderna tenta relativizar. E a verdade é que nossa sociedade pós-moderna hoje busca talvez uma tentativa de autojustificação. Né? O que eu quero dizer com isso? Talvez o que a cultura atual esteja tentando fazer é escapar de levar a justiça à última consequência. Que é o que? Irremediavelmente, uma hora ela se voltará contra nós. Se você quer justiça contra o próximo, você também tem que entender que a justiça pode vir e virar contra si. Mas o senso de que há algo errado com o mundo é perceptível. O senso de que algo está errado comigo mesmo, né, também é algo inescapável. Mas as pessoas tentam se justificar com chavões. Eu não sou tão ruim assim. Nunca matei ninguém. Eu nunca fiz o que essa mulher fez com o filho. Eu não sou um Hitler. Tu acha que eu sou ruim? Porque tu não conhece meu vizinho. Aquele sim é uma praga. Eu não sou tão ruim assim. Tudo isso são tentativas de autojustificação. Mas a verdade é que essa não é a solução bíblica. Deus é um Deus justo e Deus exige justiça. A Bíblia não diminui o tamanho do nosso pecado. Não importa quão pequeno ele seja aos olhos dos homens, qualquer pecado é uma afronta contra Deus. E veja, que todos nós estamos em apuros diante do Criador. Porque como nós lemos aqui, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E veja, o que os versículos anteriores dizem, o que nós lemos, que foi pregado semana passada. Sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Veja que nos tempos antigos, quando alguém não tinha mais defesa perante o tribunal, ele se calava. Basicamente isso. E o que a lei faz, a lei de Deus faz para nós, é nos calar. Porque se nós lemos os 10 mandamentos aqui. Né? Todos nós já cometemos, provavelmente, todos os pecados ali dos 10 mandamentos. Nós não temos defesa. A única coisa que a gente pode fazer diante da lei é se calar. Ou nos calarmos. Agora, se nós somos culpados diante da lei, como se livrar da culpa? Essa é a grande pergunta. Basicamente, o que Paulo fez até aqui em Romanos, já que nós estamos vendo a exposição em Romanos, começamos no capítulo 1, foi demonstrar que gentios, ou seja, não judeus, e judeus, todos
está lá nos versículos anteriores, que não há um bom, não há nenhum sequer, nenhum que faça o bem. Você já pensou nisso? Paulo, citando aqui Salmo 14, que era um salmo bem conhecido dos judeus, falando que não existia nenhum bom, todos são ímpios, iníquos, e agora Paulo diz que esse salmo se volta contra os judeus também, porque eles são pecadores e também devem receber a justiça de Deus sobre eles. Então, qual é a solução? Qual é a resposta? A resposta é que somente um homem justo pode clamar por justiça. Esse homem é Jesus. Aí que ele vai falar no versículo 26. Você está com sua Bíblia aberta ainda, que eu falei, mantém a Bíblia aberta, né? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a única maneira que nós temos de nos justificarmos perante Deus é estarmos aos pés da cruz, crendo em Jesus Cristo, o homem justo, e na sua obra. E aqui que nós vamos falar hoje é sobre a justificação pela fé. Como está ali, a justiça que nos justifica. Como nós podemos ser justificados, se não pela justiça de Deus? Mas a grande pergunta é, se a justiça de Deus exige punição, como que nós seremos livres dessa condenação? Lutero disse, um grande reformador, que a justificação pela fé é a doutrina pela qual a igreja cai ou se mantém de pé. Se nós entendemos e pregamos corretamente essa doutrina, a igreja permanece. Mas se nós não entendemos, não ensinamos de maneira adequada o que vai ser pregado hoje, a igreja cai. Então eu quero pensar nesse sermão em uma frase, para resumir tudo que vamos falar hoje. É que a justiça de Deus é recebida por fé, porque está em Cristo e não em nossas obras. A justiça de Deus é recebida por fé porque está em Cristo. E aí vamos ver 4 pontos. Vamos dividir essa exposição em 4 pontos. Primeiro, a manifestação da justiça se dá sem lei para todos, mediante a fé em Cristo. Segundo, a cruz já nos justificou, é um ato consumado. Terceiro, a jactância é excluída pelo arrependimento da justiça própria. E quarto, Deus é um e Ele confirma a sua lei. Então, vamos para o primeiro ponto. Que a manifestação da justiça se dá sem lei para todos, mediante a fé em Cristo. Veja o que nós vemos aqui, versículos 21 e 22. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Ele fala, mas agora, né? A gente pode entender 3 situações aqui, no mas agora. A cronológica, ele está elaborando um argumento. A cronológica, o momento presente, que Jesus se manifestou. E uma escatológica. O que é escatologia? Né? Coisas relacionadas ao fim. Mas agora, Paulo está apontando para um novo tempo. E que foi testemunhada pela lei. Agora veja que interessante, porque a justiça sem lei foi testemunhada pela lei e pelos profetas. E ela se revela nova porque sua manifestação agora é completa e ela é completamente compreensível. Se antes no Antigo Testamento não se podia entender muito bem o que era a execução dessa justiça, em Cristo Jesus agora vai ficar bem claro. Muito claro. Primeira vez que Paulo fala em Romanos da justiça de Deus, é lá em Romanos 1,17, que é o versículo, né, que ele usa para impulsionar a reforma protestante, diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Veja bem, a justiça de Deus se revela pelo Evangelho. Irmãos, olha o poder dessa afirmação de Paulo. Evangelho é justiça. Evangelho é a execução da justiça. E quando o ser humano tenta relativizar a justiça, está fazendo o que? Está enfraquecendo a grande notícia de salvação pelo Evangelho. A cruz é o símbolo do cristianismo, não é mesmo?
Estou com uma cruz bem grande aqui no peito, bem grande atrás de mim. Né? Entre os reformados é nosso costume usar essas cruzes aqui bem grandes. Né? E o que é a cruz? Se não um instrumento de punição, de execução judicial. E ali foi completado o Evangelho, na cruz. O Evangelho é a justiça. E ele fala, Paulo fala, mas agora sem lei. Sem lei se manifestou a justiça. Essa palavrinha mas, né, é um contraste com os versículos anteriores. Porque diz que a lei traz o conhecimento do pecado e que a lei torna todos culpáveis diante de Deus. Então, a lei, para o ser humano, só pode condenar. Ela não pode justificar. A lei só condena. Existe uma frase bem conhecida que diz que a lei é o espelho da alma. Quando nós olhamos para a lei e lemos a lei, como fizemos nos mandamentos agora, nós estamos olhando para nós mesmos. Aquilo que a gente faz e aquilo que a gente é capaz de fazer. Isso que a lei faz. A lei só nos condena. Qual a solução então? Né? A partir do verso 21 ele começa a dizer: a justiça de Deus sem lei se manifestou, mas ela se manifestou mediante a fé em Cristo Jesus. A solução é crer na obra de Cristo na cruz, porque na cruz ele foi punido em nosso lugar. Na cruz foi feita e realizada a justiça. A justiça de Deus diz aqui que é para todos e sobre todos mediante a fé. Por que para todos e sobre todos? Porque tudo que Paulo fez até agora, nesse trecho que nós lemos, desde o início da carta até agora, é mostrar que a condição de condenação da humanidade é universal. Gentios estão condenados perante a lei, e os judeus também. Mesmo que os judeus, como ele diz lá nos versículos 1 a 3 desse capítulo, mesmo que os judeus tenham uma leve vantagem de terem recebido os oráculos de Deus, ele demonstra que essa vantagem anula, no que consta, a livrar-se da condenação. Pois não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram. Todos se extraviaram. A gente gosta de manter as crianças no culto, né? E eu acho que esse é um ponto. Depois, os pais que estão com as crianças vão conversar depois com elas em casa, na linguagem delas, sobre o que nós lemos, né? Mas é chocante para o mundo nós falarmos que as crianças são pecadoras. Mas Davi diz lá em Salmos 51 que em pecado não concebeu minha mãe. O que ele está dizendo? O fato da concepção é pecado? Não, ele está dizendo que quando ele virou um embrião, ele foi concebido, ele já era pecador. Quando eu estava lá em Portugal, né, tem um amigo meu que tem uma filhinha, assim, tem uns 2, 3 anos, coisa a mais linda, menina, muito esperta, mas é muito arteira, né, muito arteira, não para. A gente estava lá numa reunião de oração, e daí a gente foi terminar com a oração e a criança não parava de correr ali, não deixava a gente orar, né. Aí eu falei assim, ô, filha de Eva, para um pouquinho. Aí todo mundo riu, né, filha de Eva. E aquela criancinha é uma filha da Eva, né, uma filha daquela Eva que comeu o fruto, que não era para comer. Com 1, 2, 3 anos já sabe muito bem o que está fazendo errado, o que está pecando. Até a criança se dá a conhecer pelos seus atos, diz a Bíblia. Todos pecaram, e carecem da glória de Deus e cristãos são justificados. Veja só, a palavra de Henry Moore, ele é um teólogo aí, citado por John Stott. Ele fala assim, que a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus. Isso ninguém tem dúvida, né? Mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume de uma montanha. No entanto, você tem tanta capacidade quanto eles de encostar. Aí está errado, tá? Quanto eles de encostar nas estrelas. Entende o que ele está dizendo? Por mais justo que você seja, você olha para alguém que está lá no fundo do poço, do pecado. E você se acha tão bom moralmente, você está lá em cima. Lá em cima, lá numa montanha, muito superior. Mas a tua capacidade de encostar numa estrela é igual àquela pessoa que está lá no fundo. A tua capacidade de alcançar a graça de Deus por seus méritos
é do mesmo tamanho que essa pessoa está enlamaçada no pecado. E vamos para o segundo ponto, que diz que a cruz já nos justificou, é um ato consumado. Veja no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pela primeira vez aqui, a justiça de Deus é identificada como oferta de justificação e não de condenação. E aqui é uma grande virada de fala. Justificação, como eu tenho explicado aqui, é um termo jurídico legal, é um termo de tribunal. É o oposto da condenação. A justificação, que a gente tem que entender, em termos bíblicos, é irreversível e está baseada na obediência de Cristo. É isso que Paulo está tentando mostrar aqui com esses vários argumentos. Inclusive, quando eu estava me preparando aqui, né, para pegar esse texto, só que eu pensava o seguinte: olha, esse texto podia ter sido dividido em 2 no mínimo. Aí eu estava mais e pensava, não, cada versículo dá uma pregação de 1 hora. Dá mesmo, porque são tantos conceitos, tantas realidades, tantas verdades que Paulo traz, com camadas e camadas. E olha, isso aqui dá assunto para muitas pregações. Né? Só esses 10 versículos daria uma série de pregações, não é mesmo? Eu tenho que falar aqui em 40 minutos, já usei em 20. Veja, quando nós somos salvos, muitas coisas acontecem na ordem da salvação. Ou como os teólogos gostam de falar, né, aqui, ordem salutis. Né? A ordem da salvação. Nós somos regenerados, somos adotados para a família de Deus, somos limpos, batizados, salvos, tantas coisas que pode se colocar na salvação. Existe arrependimento, né? E aí se discute qual o que é arrependimento, a salvação. Bom, uma coisa nós sabemos, que a eleição ela é eterna. Deus escolheu Cristo antes da fundação do mundo. Então nessa hora da salvação nós já temos a eleição lá na ponta. E segundo, antes de qualquer coisa, vem a justificação, porque a justificação foi na cruz. A tua justificação não acontece no momento que você se converte. A tua justificação foi executada, foi consumada na cruz, há 2000 anos atrás. É um ato passado, tetelestai, como Jesus falou na cruz, está consumado. Nós já fomos julgados e declarados justos em Cristo. Essa declaração legal, essa declaração jurídica é a justificação. Deus nos declara justos em Cristo Jesus, quando Cristo é pregado na cruz em nosso lugar. E isso é feito gratuitamente, como diz o versículo. Gratuitamente, porque é feito sem custo, como um presente, por sua graça. E aí parece que é redundante, né? Mas não, aqui na verdade, o termo lá do original, trazendo gratuitamente, porque não teve custo. Por sua graça, porque o quê? Foi bondade de Deus, foi favor de Deus. Se nós não pagamos, só pode ser um ato de gentileza de Deus, como diz lá em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de obras, mas é dom de Deus. Ele vai falar da redenção em Cristo. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Bom, se justificação é um termo legal, declaração de que você é justo, a redenção é um termo comercial. Por quê? Porque na redenção, o que acontece é comprar alguém que está preso. É o que aconteceu nos tempos antigos. Alguém redimiu um escravo comprando para o fazer livre, não para fazer ser escravo. Então, se alguém havia sido raptado em uma guerra, você podia redimir aquela pessoa que foi escrava, pagando um preço e redimi-la pela liberdade. Foi o que Deus fez com Israel. Israel era escravo no Egito. E Deus o redimiu. O comprou para
ser livre, comprou Israel para ser livre. E aí no verso 25 nós vamos ver que a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Mais um tema aqui. Eu estava falando, né, que esse texto aqui poderia dar uma série de pregações só esses 10 versículos. Outra palavra importante, que a gente não pode deixar passar batido: propiciação. Diz respeito a tornar propício, apaziguar, satisfazer o julgamento divino, aplacar a ira divina. Propiciatório é a tampa da arca da aliança, são os querubins. Ali era escorrido o sangue do sacrifício anualmente, o cordeiro sacrificado todos os anos. Ali era escorrido o sangue daquele cordeiro. E Jesus, ele foi a nossa propiciação, que o seu sangue foi derramado por nós. E diz ainda mais, né, que Deus propôs o seu sangue. Deus propôs. A fé cristã é exclusiva no que diz respeito à iniciativa de um Deus vindo buscar os seus. Só a fé cristã opera dessa maneira. Nós vemos que a iniciativa de toda a justificação que Paulo está falando aqui é de Deus e não do homem. Veja, nas religiões pagãs, a ira dos deuses pagãos precisa ser aplacada por um capricho, um mau humor. Se alguém aqui já antes converteu, já foi de Umbanda, conhece alguém, né, que já explicou como funciona, aquelas entidades, elas recebem oferendas para ficarem propícias a ti, né, para você ganhar a simpatia delas, mas basicamente por caprichos, porque são entidades ali que podem ser boas, podem ser más, podem estar de bom humor, de mau humor. A religião da Umbanda, que é tão presente, que inclusive agora tem um projeto de lei, né, que quer fazer Porto Alegre, a cidade da Umbanda, a capital da Umbanda. Veja só, essa religião pagã, ela prega exatamente isso: ofertas para agradar os deuses por seus caprichos. Mas Deus é diferente. Né? O nosso Deus, ele precisa ser apaziguado por uma ira justa, não é capricho. A ira de Deus, do nosso Deus, não é um mimo, não é um mau humor cotidiano dele. Não, ele tem razão de estar irado, porque nós pecamos. Agora, a outra grande diferença da fé cristã é que não somente a ira do nosso Deus é justa, precisa ser apaziguada, mas é que nós não temos a oferta para apaziguar ele. Ele mesmo dá essa oferta em seu Filho Cristo Jesus. Veja que coisa maravilhosa isso. Deus nos dá tudo o que precisamos. Nós sermos propícios diante dele. Nós sermos aceitos, justificados diante dele. Veja que eu estava falando do caso desse menino que a mãe recebeu um perdão judicial. A verdade é que a justificação é muito mais que o perdão. O perdão está na justificação. Mas o perdão apenas vai dizer: olha, você está livre por ele. Não me deve mais nada. Não deve mais nada à justiça. A justificação declara: você é justo. E você é bem-vindo para ficar comigo. Amém. Deus não apenas nos perdoa quando nos justifica. Ele diz: você é bem-vindo para estar no meu rebanho. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus por isso. John Stott vai dizer que a justificação, cuja fonte é Deus e sua graça, cuja base é Cristo e a cruz, e cujo meio é somente a fé, completamente a parte das obras, vejam, ou seja, não tem nada a ver com obras. Essa justificação constitui o cerne, ou seja, o centro do Evangelho, e é uma característica singular do cristianismo. Nenhum outro sistema, ideologia ou religião proclama um perdão gratuito e uma nova vida para aqueles que nada fizeram para merecê-los, mas que, ao invés disso, muitos fizeram para merecer o julgamento. Pelo contrário, todos os sistemas ensinam alguma forma de autossalvação através das boas obras da religião, da piedade e da filantropia. Já o cristianismo, em sua essência, nem mesmo é uma religião, é um evangelho, é o evangelho.
a boa nova de que a graça de Deus desviou sua ira, que o Filho de Deus morreu a nossa morte e carregou a nossa condenação, que Deus tem misericórdia de quem não merece e que a nós nada mais resta fazer ou mesmo contribuir. Nada podemos contribuir. A única função da fé é receber o que a graça oferece. Amém. Graças a Deus. Por isso é mediante a fé. Nós não podemos fazer nada para acrescentar. Nada. Graça mais alguma coisa é graça. É pagamento. Só o que Deus requer de nós é a fé. Mediante a fé, como diz o versículo 25, para manifestar a sua justiça. E aqui, irmãos, nós temos que entender que a fé é um instrumento pelo qual a graça se opera. A fé não é substituta de obras. Porque as pessoas poderiam pensar, então, se eu tenho fé, então eu estou merecendo ganhar a salvação. Não. Pela graça sois salvos, não por obras, mas mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Até mesmo a fé que opera a nossa salvação, que é instrumento, é dada por Deus para nós. Nem nisso nós temos mérito. Nem nisso nós temos mérito. Você não é melhor que fulano ou ciclano porque você creu em ele, não. Porque nem a fé que você tem para crer em Jesus vem de ti. É presente de Deus. John Stott, ele fala uma frase muito forte e verdadeira, que é genial. Ele diz que a fé é o contrário da autoestima. Por quê? Na autoestima nós pensamos, eu sou bom, eu tenho alguma coisa para dar, eu tenho alguma coisa para oferecer. Só que a fé verdadeira, ela acontece quando nós finalmente entendemos que não temos nada, que não somos nada. Ele é o oposto, o exato oposto da autoestima. Ela é a baixa estima. É a mais baixa estima que pode existir, é a fé. Quando nós dizemos, olha, realmente tudo que eu mereço é condenação. Aí nós cremos em Jesus. Veja que a segurança da fé está no seu objeto, não no seu tamanho. Os discípulos pedem, aumenta a nossa fé. E Jesus fala, em outra ocasião também, que se tivesse fé como um grão de mostarda, que é o menor das sementes. Você está falando que a fé humana realmente é pequena, ele sabe disso. Mas a segurança da tua fé está em Jesus. Não na intensidade da tua fé. Você precisa simplesmente crer. É crer. Deus não vai medir a sua fé. Ou você crê ou você não crê. Eu fui numa consulta médica ali, estava falando sobre uma questão médica ali que era lá que eu falei que tinha um problema, e ele falou, não, isso é impossível. Pneumonia, eu tive aí um princípio de pneumonia. Ele falou, não, o princípio de pneumonia não existe, ou você está com pneumonia ou não está. Aí ele falou, existe meio grávida, né? Uma mulher está grávida ou não está. Né? É basicamente isso, irmãos. Ou você tem fé ou não tem. É isso que importa. Mesmo se você sinta que a sua fé é pequena, se você colocou essa fé em Jesus, é suficiente. Você está justificado. Você lembra aquele padre do Paraná que queria cruzar os céus com balões? Eu não sei onde ele queria chegar, né? Seu destino, sei lá, queria chegar em São Paulo, cruzar o estado do Paraná. Ele colocou fé nos balões que acabou levando ele para o oceano, explodiu e morreu lá. Mas se ele, sem acreditar muito no avião comercial, se ele tivesse feito a mesma rota no avião comercial, ele teria chegado no destino dele. Porque um avião é muito mais seguro do que balões. A fé não está depositada em balões, está depositada muito mais seguro em Jesus Cristo. Ele vai te levar ao seu destino. Ele fala aqui também da paciência, da sua tolerância. Né? Ele manifestou sua justiça, né? Mas Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Veja, o Evangelho já havia sido proclamado tanto na lei como nos profetas, como diz aqui. O primeiro versículo a gente leu, agora sem lei se manifestou a justiça, já testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei e os profetas não podiam trazer justiça, mas já testemunhavam da sua justiça. E nesse tempo, Deus foi o quê? Paciente. Tolerou. Agora,
como Tim Keller vai falar, se Deus tivesse realmente e totalmente perdoado os pecados cometidos pelo povo do Antigo Testamento, eles já teriam sido resolvidos. A questão que Paulo está chamando a atenção aqui não é que aquelas pessoas passaram impunes pelos seus pecados. É que haveria o tempo de manifestar a justiça. E continua dizendo, Paulo está mostrando que de fato Deus não os perdoou. Porque se tivesse se perdoado, não precisaria trazer Jesus. Assim como os deixou impunes, até que ele puniu seu filho na cruz por eles. Os sacrifícios rituais do Antigo Testamento eram apenas um espaço reservado apontando para Cristo. Então, todos aqueles rituais, aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, o sacrifício anual do Cordeiro Imaculado, no Santo dos Santos, que derramavam o seu sangue no propiciatório, na Arca da Aliança, apontavam para Jesus. Eles não podiam pagar a dívida. Mas como que Deus citou Abraão, Moisés e Davi e outros santos do Antigo Testamento? Quando se arrependeram e confiaram em sua misericórdia. Deus os aceitava com base na futura obra de Cristo. Ele já era o justo e o juiz que justificava o seu povo. Finalmente, nós conseguimos entender que a justificação na cruz é um ato de justiça para todos os tempos. Está consumado. É isso que Paulo está explicando aqui. Deus tolerou até manifestar a sua justiça em Cristo. Mas manifestou. Quando Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, qual foi a orientação que ele recebeu de Deus? E a notícia, né? Na sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele creu. E a descendência de Abraão quem? Jesus. Então ele creu em Jesus, ele creu também no sacrifício de Cristo que o justificou. E Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Moisés falou do profeta que viria depois dele, e que todos deveriam escutar e ouvir. Moisés creu nesse profeta, que é Jesus. Davi foi prometido que do seu rebento, da sua raiz, nunca se apartaria o trono de Israel. E a sua dinastia sempre seria o reinado de Judá e de Israel. Ele creu nisso. E quem é o filho de Davi, que é o rei eterno sobre Israel, sobre a sua lei? É Jesus. Davi também creu em Jesus. E foi justificado por esse Cristo, que é justo e justificador. Como eu falei lá na introdução, se nós estamos condenados perante a lei, e nós não temos como morrer ou pagar esse preço, qual é a solução que nós temos? É que um justo clame por justiça, e esse justo é Jesus. Ele é justo e ele é justificador. Agora, nós vamos para outro problema desse texto. É um problema que aponta para uma solução, né? Não aqui querendo problematizar, né? Mas Paulo está apresentando aqui os problemas e está apresentando a solução, que é a justificação, mediante a fé em Cristo. É que se Deus nos justificou, teria Ele fechado os olhos para o nosso pecado? Né? Teria Ele ignorado tudo que está de errado? Não, obviamente que não. Porque se Ele mandou o seu Filho Jesus para viver uma vida perfeita contra os nossos pecados, Ele está mostrando que Ele não ignora a gravidade do pecado que a humanidade cometeu. Mas Cristo, sendo homem de Deus, sendo perfeito em tudo que fez, tendo vivido uma vida justa em todos os seus aspectos, tendo sido tentado, mas nunca pecado, Ele poderia ser o nosso justificador. Por isso Ele é justo e justificador. É a única esperança que nós tínhamos. Nenhum homem poderia morrer pelos nossos pecados, porque aquele homem também é pecador. E não tem a justiça para nos atribuir. Veja, quando o Senhor passa por diante de Moisés e entrega as segundas tábuas da lei, ele anuncia assim, Êxodo 34, 6 a 7.
Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em gerações. E olha que ele fala aqui, Yahvé se revelando a Moisés, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não seja culpado. E aqui está o grande dilema da Bíblia, que é solucionado no Evangelho. Como que um Deus que perdoa a iniquidade e o pecado não vai inocentar o culpado? Como que ele perdoa e não inocenta ao mesmo tempo? A resposta é Jesus. Ele pune os pecados da humanidade em Cristo. Ele não inocenta o culpado. O homem é culpado. Jesus vem como o homem, representando o homem, e morre como culpado por nós. Ali ele não inocenta o culpado. E ao mesmo tempo ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Cristo é justo e é justificador. E é por isso que nós estamos falando que a cruz já nos justificou, é um ato consumado, e que essa justiça é quem nos justifica. Porque essa justiça está fora de nós. Mais um termo aqui teológico do latim, extra nós, extra nós, está fora de nós. A justiça que nos justifica está fora de nós. Aquele que não conheceu o pecado, diz Paulo em 2 Coríntios 21, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele fez pecado por nós, o próprio Deus fez Jesus pecado por nós, mesmo que ele não tivesse pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus sobre os pecados foi executada na cruz de Cristo. E agora, com Cristo, nós somos justificados, nós somos declarados justos, se nós cremos mediante a fé. E o terceiro ponto é que a jactância excluída, ou exclui-se pelo arrependimento da justiça própria. Ou a jactância é excluída pelo arrependimento da justiça própria. Veja lá no versículo 27, o que diz? Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. A jactância é o orgulho. Orgulho. Realmente nós nos orgulhamos daquilo que nos dá confiança, que nos dá segurança. Eu vou me dar bem porque eu abri um negócio que está me dando muito dinheiro. E nós nos orgulhamos disso. Ou eu fiz uma faculdade, mestrado, doutorado, passei no concurso, porque sou inteligente, sou esperto. E nós, naturalmente, como seres humanos, nós colocamos nossa segurança nisso. E geralmente, onde está a nossa segurança é o nosso grupo. Às vezes pode ser a nossa família. Uma família estruturada, uma família rica, uma família crente, sei lá, uma família famosa. E a segurança da pessoa pode estar naquilo. Mas o Evangelho nos desafia porque o nosso próprio esforço nossas próprias obras são inúteis. Inúteis. Elas não podem fazer nada por nós. As obras não podem nos justificar. E esse é um argumento que Paulo traz aqui em Romanos, nesse trecho, que é central para entendermos por que também que nós não podemos confiar nas obras, no nosso esforço, e por que nós temos que entender que a justificação é pela fé. E ele diz, a jactância foi excluída pelas obras, não, porque se fosse pelas obras nós teríamos orgulho. Não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo fala em Efésios 2:8. Mas é pela fé, para que todo orgulho seja quebrado. É pela fé. O que nós fazemos, irmãos, quando nós nos convertemos? O primeiro pecado que nós nos arrependemos é o pecado da justiça própria. Porque tudo que nós fazemos até nos convertermos, até entrarmos no reino de Deus, sermos regenerados, é tentar alcançar a salvação pelo nosso esforço. Mas quando o Evangelho vem, ele quebra o nosso orgulho e ele quebra a nossa justiça própria. Ele nos faz arrepender dessa justiça que nós tentamos imputar a nós mesmos. Paulo
Você está com essa Bíblia aberta aí, pode abrir lá em Filipenses 3. Filipenses 3. Oh, desculpa, não fui. É isso mesmo, Filipenses. Fala com Efésios agora. Filipenses 3, 5 a 11. Filipenses 3, 5 a 11. Diz assim, vou ler do 4, tá? Filipenses 3, a partir do 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha, Paulo aqui falando da sua reputância antes de se entregar a Cristo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e me considero como um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Veja, Paulo, no seu orgulho, antes de ter um encontro com Cristo, ele confiava no seu pedigree familiar, no seu background étnico, na sua religiosidade moral, nas suas realizações acadêmicas e profissionais. Ele disse que considera tudo como perda, como refúgio. Ele abdica então da sua justiça própria. Ele depositou na lei e nas obras. E ele finalmente deposita a justiça na lei. Porque ele confiava na sua justiça própria, agora confiando em Deus e Cristo na sua obra, pela fé. Veja que é interessante tudo isso que Paulo está nos ensinando ali em Romanos 3, nesse trecho que nós lemos, 21 e 31, é exatamente a experiência que ele passou. Ele era alguém que confiava nas obras, que queria ser justificado pelas obras, e ele finalmente vem entender que as suas obras são inúteis. E ali todo o orgulho dele aos pés da cruz. Veja, como eu falei, a autoconfiança das religiões não cristãs, que vão conseguir dar oferendas, ofertar obras, ser bom o suficiente para alcançar a justificação, a salvação. Toda essa autoconfiança dessas religiões não cristãs está baseada na justiça própria. Mas o Evangelho quebra isso. A jactância é excluída. E nós vamos para o último ponto, que Deus é um e confirma a sua lei. No versículo 27, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Veja a conclusão de Paulo, ele vai continuar no versículo 28, até o 21. São duas, basicamente. Ele fala da justificação pela fé, independentemente das obras, e faz duas aplicações. Que Deus é um só, por isso justifica todos pela fé, judeus e não judeus. E que a fé não anula a lei, mas a confirma. Deus é um só. Paulo demonstrou que todos são justificados pela fé, judeus e não judeus. Nós já explicamos isso, né? No início aqui do sermão da pregação. Todos estão sob a mesma condição de pecado e de condenação. Então, todos estão debaixo da mesma condenação. A humanidade é uma só. Toda a humanidade que está debaixo dessa condenação é criação de um só Deus. Todos somos criaturas feitos pelo Deus verdadeiro, pela Trindade. E aí ele diz que Deus é um só. Isso aqui é impossível não fazer uma referência ao Shema, que é o ouve, ó Israel, o Senhor seu Deus é o único Senhor. Agora ele diz que essa afirmação, através do sacrifício de Cristo, passa a ser também a afirmação de toda a humanidade. O Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora, pelo sacrifício de Cristo, para aqueles que creem são justificados pela fé,
transforma-se em ouve, ó nações. O Senhor Deus de Israel é o único Senhor. Um só Deus. E ele diz que a fé não anula, mas confirma a lei. Pode parecer que todo esse argumento de Paulo quer dizer que a lei não tem valor. E que a fé levaria a uma total desconsideração da lei. Mas ao fim não é isso que ele conclui. Ele diz que a fé não anula a lei. A lei não justifica. A lei da fé justifica. A fé justifica. Quando nós botamos a fé em Cristo Jesus. Mas essa mesma lei que justifica, ela não anula a lei. O que ele quer dizer é que se alguém crê no sacrifício de Cristo, essa pessoa é salva sem a lei. E mais uma vez, a lei só pode condenar, a lei não pode justificar. Mas essa pessoa crê em Cristo, crê na obra de Cristo, ela passa a entender a lei e amar ainda mais a lei. Mais ainda, como diz Tim Keller, mais ainda do que alguém que tenta ser salvo por ela. Porque quem tenta ser salvo por ela vai acabar distorcendo a lei. Ou para tentar dizer que é bom o suficiente para cumpri-la, ou para relativizá-la. Mas aquele que é salvo pela fé mediante a fé vai entender que a lei de Deus é perfeita. A lei é o caráter de Deus. Se nós queremos ser como Cristo, nós temos que seguir a lei. E mais ainda, a fé não anula a lei, confirma a lei, porque o Evangelho nos mostra que a lei é tão séria, que necessitou que alguém fosse julgado, porque nós a quebramos. Essa é a importância da lei. Se a lei fosse anulada, Cristo não precisaria morrer por nós. Mas a lei não foi anulada. A lei não foi anulada. Jesus mesmo falou isso, lá em Mateus 5, 17 a 20. Eu vou botar aqui na tela. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto entre os menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado o grande no reino dos céus. O que eu vos digo, se vossa justiça, mais uma vez, não exceder em muitos dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus cumpriu a lei em dois sentidos. Primeiro, a lei moral, porque ele foi perfeito, não cometeu nenhum pecado. E ele cumpriu a lei cerimonial, pois ele é o cordeiro perfeito que morreu por nós. Então, o Evangelho e a justificação pela lei não anulam, confirmam a lei. E ele nos exorta a exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Como assim? Como assim exceder a justiça dos fariseus? Temos que entender que justiça bíblica não é somente a punição pelo erro. A justiça bíblica também é a vida de retidão. A justiça bíblica é retidão. É viver de acordo com a lei. A justiça na Bíblia tem dois aspectos. Primeiro, você é justo quando vive de acordo com a lei. Jesus foi perfeito, justo em todos os aspectos. Ele cumpriu a justiça perfeita, vivendo a lei perfeitamente. Mas a justiça bíblica também é reparar quando essa lei é quebrada. Por isso a condenação. Se você for para o Antigo Testamento, na verdade, você vai ver duas palavras lá que são traduzidas no Novo Testamento em uma palavra só. E no português como uma palavra só, que é justiça. Mas no hebraico é mais claro que existe a justiça da vida de retidão e a justiça da punição. O hebraico está bem claro. E até é interessante, nós estudarmos línguas, porque se nós voltarmos agora para uma língua moderna que é o inglês, no inglês nós teremos muitos versículos que são traduzidos como justiça e outros como retidão. Porque justiça bíblica é isso. É viver de maneira perfeita perante a lei e reparar quando a lei é quebrada. E Jesus nos exorta para que nós possamos, nós devemos exceder em muito a justiça dos Espíritos para Deus. Lembra quando Jesus fala lá no Sermão da Montanha também,
que nós devemos cuidar para não exercer a nossa justiça como os fariseus. Quando dão esmolas, os fazem tocando trombetas para que todos vejam, mas que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a nossa mão direita. E que nós, quando orarmos, não devemos sair pelas ruas, como os fariseus faziam, pelos cantos das praças, para todo mundo ver que eles estavam orando, ou jejuando, né, de uma maneira, de uma aparência bem debilitada, para todo mundo perceber que eles estavam jejuando. Jesus está falando de justiça, dar esmola, orar e jejuar. Inclusive, nessa parte do Sermão do Monte, quando ele fala de justiça e de oração, é quando ele ensina a oração do Senhor, Pai nosso que estás nos céus. Porque oração também é justiça, porque justiça é a nossa relação com Deus e com o próximo. É o cumprimento da lei. Né? A lei é dividida em nossa relação com Deus e nossa relação com o próximo. Isso é justiça. E por isso, irmãos, quando Deus nos justifica na cruz, nós temos ali a dupla justificação. Jesus cumpriu a lei perfeitamente. Teve uma vida perfeita. E na cruz, a sua vida perfeita é atribuída a nós. Imputada a nós. Ele nos declara justo. Quando Deus olha para nós e nós cremos na cruz de Cristo, na obra de Cristo na cruz, Ele não vê mais pecador, ele vê uma pessoa justa, como Jesus. Porque a justiça de Deus, ou seja, a justiça de Cristo, a vida perfeita dele, é atribuída a nós. Nós somos revestidos de Cristo. Mas também, por outro lado, os nossos pecados são jogados sobre Jesus, cumprindo também o outro lado da justiça, que é a reparação da quebra da lei. Agora, você entende, primeiro, por que a justiça tem que ser por obras? Não pode ser por obras, não pode ser pela lei, mas tem que ser pela fé? Porque não existe ninguém que viveu uma vida perfeita para ser justificado diante de Deus, só Jesus. Ele se torna justo e justificador. Então, primeiro você tem que entender isso. A justificação, a declaração de que você é justo não vem pelas suas obras, vem pela fé em Cristo. Vem pela fé em Cristo. E segundo, que essa vida perfeita que você não pode viver e não pode viver está em Cristo. E ali, Ele é punido por seus pecados. A declaração de justiça sobre a sua vida. A justiça que nos justifica é a justiça que está na cruz. É aquele homem que nunca pecou e que foi punido no nosso lugar. Então, que Deus os abençoe. Eu brinquei no início que ia falar mais, né? Porque não teve louvor e acabei falando mesmo, né? Quase uma hora. Mas o texto é longo e o texto é complexo, o texto é muito bonito. E eu acho que tudo isso que nós vimos hoje, se você entendeu, você entendeu o Evangelho. Agora apenas creia. Creia. Creia, entregue sua vida a Jesus. Torne-se justo diante de Deus. E viva essa lei perfeita. Porque Jesus morreu não para continuar os nossos pecados, mas para que vivamos de acordo com a lei. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque ela fala conosco, porque ela é suficiente, Deus, para nos trazer essa boa nova de salvação. Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e somos justificados pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus, que morreu por nós. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos ter nosso momento do arrependimento dos nossos pecados, nossa oração silenciosa, onde nós colocamos exatamente isso, nossa humilhação diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores e que não temos outra alternativa a não ser buscar
o perdão dos nossos pecados. Então a palavra nos diz que aquele que diz que não tem pecado, ele faz Deus mentiroso. A palavra diz: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então agora, nós, as crianças também, vamos ter nosso momento de silêncio, né? Para confessar os nossos pecados e também nos apropriarmos dos benefícios da obra de Cristo na cruz, onde Ele nos substituiu e pagou os nossos pecados. Vamos confessar e também crer no perdão dos pecados, como o Evangelho nos anuncia. Senhor, muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados, pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho nos traz esta boa nova, essa boa notícia, que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, pecadores, e padeceu em nosso lugar na cruz. Por isso, nossos pecados são perdoados quando depositamos a nossa fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Vamos participar da ceia, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comermos o pão ou bebermos o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, Senhor, sobre o cálice. Porque o pão que comemos, o cálice que bebemos, ele nos representa e nos cumpre em nós a palavra do próprio Senhor Jesus, que disse: quem comer a minha carne e beber do meu sangue terá vida eterna. E a palavra do Senhor diz que o próprio Senhor Jesus disse: meu corpo, a minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida, no sentido de que nós somos participantes. Ao crermos na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, nos tornamos participantes na sua morte, onde Ele pagou nossos pecados, onde Ele nos representou diante do Pai, onde o Senhor nos substituiu diante do Pai. Por isso hoje nós podemos receber o perdão dos nossos pecados, a justificação, e podemos declarar que somos justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Convido a todos para vir à frente e assim participar, do pão e do cálice. Amém.
Meus irmãos, vamos recitar o credo apostólico. A fé que nós declaramos, a fé da igreja, a fé dos cristãos, a nossa fé. Recite comigo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Como o pão, meus irmãos. Graças a Deus, louvamos o nome do Senhor, bendizemos o nome do nosso Deus. Vamos orar também agora a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor. Recitem comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Perguntas, irmãos. Graças a Deus. Louvamos o Senhor, bendizemos o Senhor. Obrigado, Senhor, por teu amor. Obrigado pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui hoje, domingo, com a igreja participando do culto, participando da ceia do Senhor, participando dos sacramentos, participando da verdadeira adoração ao Senhor, no dia do Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos para o nosso momento de intercessão. Ore pelo